Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Imigrante Rico. Antes de começar este vídeo, espero que vocês deem like e subscrevam o canal, que é muito importante para mim. Bem, no início deste vídeo vamos estar aqui a mostrar o desempenho do terceiro pilar, como estamos de números, e como podem ver estamos com um total de portfólio de 5.098 francos e 57 rapas, com um retorno de 19,09%, o que equivale a 598,57 francos. Pronto, se fizermos as contas, como temos um retorno de 598 francos e 57 rapas, o valor total investido já vai nos 4.500 francos postos por mim. Como já sabem, temos aqui um Global 100, máximo risco, foi o que eu escolhi para o meu terceiro pilar. Vamos com um total depositado de 2.300 francos de 7.258, que é o valor em 2026 que pode ser deduzido aos nossos ganhos no final do ano. E como podem ver aqui, vou-vos mostrar nossa rentabilidade face aos depósitos que nós já efetuamos. Como podem ver, nós começamos no dia 4 de março de 2025. Primeiro fazíamos um aporte de 200 francos e agora estamos a fazer aportes de 50 francos todas as semanas. Houve aqui um aporte maior de 1.000 francos uma vez, mas como podem ver aqui a linha preta são os nossos aportes e a linha verde é a nossa rentabilidade. Como podem ver aqui o nosso gap entre a linha rentabilidade e a linha dos nossos aportes era mais baixo, agora já é um gap, ou seja, um intervalo maior. Ao longo do tempo também, à medida que formos fazendo aportes e deixando os juros compostos trabalhar, este intervalo entre as duas linhas cada vez vai ser maior, que vai ser o efeito dos juros compostos. Em termos de composição, o nosso portfólio é composto por 97% em ações e 3% em liquidez. As regiões, maioritariamente, é Suíça, 43%, América do Norte, 32%, Ásia, 13%, a Europa, 11%, Oceania, 2% e América Latina, 1%. As principais moedas que é composto no nosso terceiro pilar, o meu terceiro pilar neste caso é em francos suíços, 42%, dólar americano, 31%, euro, 6%, iene japonês, 4%, libra esterlina, 3%, o dólar canadiense, 2%. Eu neste vídeo também vou-vos trazer aqui um assunto diferente, vou-vos trazer um estudo que eu fiz sobre os principais motivos de muitos imigrantes portugueses não efetuarem aportes no terceiro pilar e porque não o fazem. Isto foi um estudo que eu fiz com a ajuda da inteligência artificial. Eu tenho utilizado muito a inteligência artificial para fazer testes, redação de alguns documentos, porque poupa-nos muito tempo e é uma forma de evoluirmos. Isto foi um estudo assim muito rápido que eu fiz e é um estudo sobre os motivos que levam os portugueses imigrados na Suíça a não investir no terceiro pilar. Os motivos são diversos, podem variar de caso para caso, mas há motivos que podemos dizer que se encontram mais do que outros. Okay? E ele aqui começa com um resumo do dinheiro que muitos imigrantes perdem se fizerem um aporte de, por exemplo, 300 francos ao mês, com uma rentabilidade de 7% ao ano durante 40 anos. O que ele nos diz é que entraram apenas 144 mil francos, como podem ver aqui, e dá um valor de portfólio de 787 mil francos, mais de meio milhão. 82% desse património vem de juros compostos, ok? E ele dá-nos uma explicação do que são o primeiro pilar, que é o AHV, o segundo pilar também é o LPP, como muita gente já sabe. O primeiro pilar é o que nós contamos diretamente para o Estado, e é o Estado que no futuro nos garante uma parte da nossa reforma. O segundo pilar já é descontado do vosso salário e a empresa também mete a mesma quantia e fica tipo guardado, render juros, mas é juros muito baixos, é tipo 2%, 1,8% no máximo, ok? E o terceiro pilar é aquele que acaba por ser voluntário, cada um faz se quiser. Muitos portugueses acabam por só conhecer os dois primeiros porque são obrigatórios e nunca lhes explicam que o terceiro pilar é voluntário e também não explicam que pode ser uma das melhores formas de poupar e reduzir impostos, ok? Podemos dizer que os principais motivos e o que a inteligência artificial nos diz é que o imposto na fonte enfraquece o principal incentivo. Eu discordo. Eu penso, e na minha opinião, penso que o principal primeiro motivo é a mentalidade que muitos portugueses imigram para melhorar rapidamente a qualidade de vida e eles passam salários basicamente de 900 a 1.200 euros em Portugal para salários de 4.000 a 6.000 francos muito rapidamente. E eles isto que tem um problema, que é o quê? Eles, quando passam assim muito rapidamente de um salário tão baixo um salário tão alto, eles aumentam imediatamente o nível de consumo. Carros, férias, restaurantes, roupas de marca e, por exemplo, envios de dinheiro para Portugal também. E, como consequência, vai sobrar muito pouco dinheiro para investir. Este, para mim, é o meu principal motivo que leva os portugueses a não investir a maior parte.
O objetivo também, penso que o segundo, para mim, é o objetivo de regressar a Portugal, porque muitos imigrantes pensam e querem para a Suíça a pensar que daqui a 5 ou 10 anos volto a Portugal. Na realidade, isso não acontece e depois muitos acabam por ficar 20 ou 30 anos na Suíça e ao não investir acabam por perder décadas de benefícios fiscais e de capitalização. A inteligência artificial diz-nos que acaba por ter o rendimento e custo de vida. Muitos portugueses basicamente encontram-se em setores como a construção, a hotelaria e a limpeza, são os principais setores que portugueses trabalham aqui na Suíça e depois lá está, depois tudo pago, as nossas despesas mensais, o que sobra é muito pouco e não investem e não pensam no longo prazo, porque também lá está, é muito importante referir que o terceiro pilar 3A, ele fica bloqueado até perto da reforma. Isso para muitos portugueses acaba por ser uma entrave. Okay? Para mim também o que pode ser outro fator é o desconhecimento do sistema suíço. Lá está, como eu falei, muitos portugueses só conhecem o primeiro e o segundo pilar. O terceiro pilar acabam por ignorar completamente, porque também pensam que o primeiro e o segundo pilar lhes vai garantir uma reforma já assim sustentável, digamos, para o estilo de vida que possam fazer em Portugal. Eu gostei aqui muito deste ponto aqui, o terceiro ponto que a inteligência artificial referiu. Ele diz-nos que a vida financeira aponta para Portugal e não para a Suíça. Isto é verdade em parte, mas muitas pessoas esquecem-se que a vida financeira aponta para Portugal, mas como é que é explicar isto? O impacto que terá na pessoa será apenas por volta dos 40, 50, 60 anos quando voltar de vez para Portugal. E isto aponta para Portugal é mais no caso de família e familiares que ficaram em Portugal, ok? Que lá está, enviam dinheiro para a família, enviam dinheiro para, por exemplo, casas que estão a construir, ou créditos para imóveis que tenham lá, ok? E lá está, eles acabam por ver a Suíça como temporário e para eles prender capital num produto suíço faz pouco sentido, lá está, ok? Outra é a informação escassa e o primeiro contacto envenenado. Isto é muito importante porque muitos portugueses não aprendem a língua e como a informação está especificamente na língua suíça, eles acabam por ignorar, ok? E muitas vezes o que acontece é que estes produtos apenas são, ou conhecem, ou só conhecem estes produtos através de intermediários que vendem ou um pilar já ligado a um seguro de vida, ok? Muitas pessoas também acabam por ter experiências com pilares do 3B e as pessoas acabam por falar entre elas e isso também já é um travão, ok? Outro motivo é que muitas pessoas também dão prioridade à compra de casa em Portugal e acabam por concentrar toda a poupança que fazem aqui na Suíça na casa em Portugal, ok? Outro motivo acaba por ser o viés psicológico, porque muitas pessoas preferem uma perda invisível, digamos assim, que é a inflação, do que uma perda temporária nos mercados. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou-vos dar um exemplo. Muitos portugueses preferem deixar, por exemplo, 50 mil francos parados numa conta que rende 2% e para eles pode parecer seguro e preferem não investir em ETFs do que ver uma queda de 15% num ano. Porquê? Porque isso vai assustar. Isto mesmo que historicamente os mercados tenham recuperado a longo prazo, ok? No caso específico do terceiro pilar, na realidade, para alguém que trabalha na Suíça durante muitos anos, não aderir ao terceiro pilar é frequentemente uma oportunidade de desperdiçar, porque o terceiro pilar oferece a dedução fiscal anual, está, crescimento de capital sem pagar impostos e com os juros compostos a funcionar de uma forma bastante eficaz. Eles também vão ter vantagens para a reforma e eles também têm algo que muitas pessoas esquecem e acabam por não utilizar, que é a possibilidade de utilização em determinadas situações, como por exemplo compra de habitação própria ou início de atividade independente aqui e apenas na Suíça. Ok? Isso aqui é muito importante também, há dar-nos um contraponto, que é nem tudo é estrutura, há uma componente cultural real. Isto é a cultura real portuguesa. Os portugueses preferem, isto é verdade, tijolo, investir em tijolo, do que pôr dinheiro à mão, lá está, do que estar a investir em produtos arriscados que para eles acabam por ser um pouco irracionais, ok? O problema, lá está, é o que a inteligência artificial nos diz, é que quando os incentivos se aplicam e mesmo assim não se age, o custo é que os próximos capítulos mostram. Que isto é o que é simulação, ou seja, o motor dos juros compostos, que é o que nos vai mostrar, ok? Vamos fazer aqui algumas comparações, ok? A primeira comparação vai ser com um investimento de 300 francos ao mês, ok? Com uma rentabilidade de 3, 5, 7 e 8%. Podemos também, por exemplo, comparar estas rentabilidades a cada, digamos assim, pacote ou estilo de investidor na VIAC, estilos mais conservadores, mais conservador para um pouco de risco, assim um estilo mais moderado e um risco máximo, ok? Ao longo de 40 anos, ela diz-nos que a 3%, com um investimento de 300 francos, vamos ter um retorno por volta dos entre 200 e 400, mas, por exemplo, 280 mais ou menos aqui, com uma rentabilidade de 5% vai-nos dar pouco mais de 450 mil francos, com uma rentabilidade de 7% vai-nos dar 800 mil francos e com uma rentabilidade de 8% vai-nos dar um pouco mais de 1 milhão de francos, ok? O que faz o trabalho, como podemos ver, é o
tempo e o efeito dos juros compostos, ok? Aqui podemos ver como os dois gráficos se acabam por relacionar e ver a diferença entre o capital que as pessoas colocam e o efeito dos juros compostos. Podemos ver que o fator mais importante aqui é o fator tempo, ok? Aqui a partir dos 20 anos já começa a crescer muito exponencialmente, ok? Ele aqui tem um gráfico um pouco mais repartido e dá-nos outras quantias ao mês. Por exemplo, no meu caso eu estou a pôr mais ou menos 200 a 250 francos mês. Ele diz-nos que em 10 anos vamos acumular com uma rentabilidade de 7% um portfólio de 34 mil, ao fim de 20 anos um portfólio de 100 mil e ao fim de 30 anos 250 mil. Aos 35 vamos ter quase 360 mil e aos 40 mais de meio milhão. Se mudarmos para 300 francos, nós já vimos, vamos passar já para 500 francos ao mês. Ao fim dos primeiros 10 anos dá-nos 86 mil, ao fim dos primeiros 20 anos dá-nos 260 mil. Podem ver como a diferença de apenas 300 francos ao mês já nos dá mais de metade ao fim de 20 anos do que para 200 francos. Ao fim de 30 anos dá-nos 609 mil francos, 35 anos quase 1 milhão e ao fim de 40 1 milhão e 300 mil. Se tivermos um bocado mais de folga financeira ao final do mês, podem reparar que ao fim de 10 anos temos já mais 100 mil, ao fim de 20 anos 360 mil, 30 anos 850, 35 anos 1 milhão e 260 mil francos e ao fim de 40 anos quase 2 milhões de francos. Ok, pronto, vocês aqui podem ver uma decomposição líquida, o capital que vocês colocam e os juros. Podem ver que ao fim de 40 anos, uma rentabilidade de 7%, o capital que vocês metem com 200 francos é 96 mil, os juros são 428 mil, ok? 300 francos, 144, juros 643, 500, 240, vocês colocam 1 milhão e 72 de juros. 700 francos mês, vocês colocam 336 mil e com juros recebem, só de juros e juros compostos é 1 milhão e 500 mil. Pronto, isto aqui vai ser um gráfico do vosso património final ao fim de 40 anos, com os mesmos valores, algo que nós já vimos. Uma coisa que é interessante, ele dá-nos aqui uma comparação com o terceiro pilar, com a redução, que diz-nos que vamos ter um retorno de 804 mil, com 300 francos ao mês, durante 40 anos, ok? Dá-nos um terceiro pilar sem dedução, que dá-nos 640 mil, ou seja, quase 150 mil francos de diferença, e depois um título bastante conhecido, um ETF, o VWCE, que é um título mundial, dá-nos 689 mil francos. Ou seja, podemos tirar aqui uma nota que talvez o terceiro pilar, e se fizermos a dedução todos os anos, preenchermos nos papéis para obter a dedução, vamos ter um retorno bastante maior do que o VWCE, título mundial, ok? E aqui temos outro estudo bastante importante, que é o custo de adiar o nosso investimento. Vamos supor que vocês começam com 300 francos todos os meses, com uma rentabilidade de 7%, ok? Até aos 65 anos. Ou seja, vocês começam aos 25, até aos 65, vocês existir 707 mil francos. Se começarem aos 35, só existir 366 mil. E se começarem aos 45, vocês só vão ter 156 mil. Ou seja, podemos ver que o fator tempo acaba por ser o mais importante para deixar, lá está, os juros compostos a trabalhar para, pronto, isto nós já vimos, que é o porquê de muitos não investirem, e aqui acaba por ser o custo dessa decisão. O nosso relatório terminou. Estes foram alguns fatores que muitas pessoas encontram, muitas pessoas não veem, e eu lembro-me que uma vez um imigrante, eu falei aqui, eu perguntei-lhe porque é que ele não investia no terceiro pilar, e a resposta dele foi: eu não invisto num terceiro pilar porque quem faz isso é só quem ganha muito dinheiro. E às vezes não está no só ganhar muito dinheiro, às vezes também está no poupar dinheiro, porque não adianta vocês ganharem muito dinheiro se vocês vão gastar muito dinheiro, ok, pessoal? Isto é uma reflexão que muitos imigrantes não fazem. Muitos imigrantes acabam por preferir ir para o café, comer mais vezes no restaurante, e se calhar se cortassem numa ou outra coisa já teriam um pouco de dinheiro para fazer este investimento. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo, espero que deem like, foi algo interessante que decidi fazer assim um pouco diferente, e vemo-nos para a semana para vos trazer uma atualização do portfólio e do rendimento que obtivemos neste mês de junho. Muito obrigado e fui!